Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, a partir do versículo de número 19. Capítulo 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor é com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram o Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso realmente aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos, por mão de Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, melhor dizendo, está na leitura aí. Amém? Nosso co-pastor Mandriano vai estar orando. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai bendito, nesse instante te agradecemos por esta oportunidade mais uma vez de podermos aqui estar na tua casa, juntamente com teus filhos, Senhor, que vieram para ouvir a tua preciosa palavra, Senhor. E nesse instante queremos pedir também, interceder por aqueles que pediram oração, as necessidades, ó Pai, a qual o Senhor conhece. Visita, Senhor, a cada uma destas vidas nesse instante, entrando aonde o homem, Senhor, não pode entrar, aonde o homem não pode fazer, o Senhor pode. E nesse instante, Senhor amado, é o que nós o pedimos nesta noite. Venha abençoar os teus filhos, nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu irei falar sobre a vida cristã. E eu li aqui Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 30. Ainda que o meu foco nesse texto todo é apenas o versículo de número 26, que diz: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Quando houve a dispersão dos crentes que estavam em Jerusalém, por ocasião da morte de Estevão, Marte Estevão, que foi morto apedrejado, e Saulo foi um dos que estavam presentes, e foi aos seus pés que depositaram as roupas de Estevão após matá-lo. Diz a Bíblia que os cristãos se espalharam e alguns deles chegaram ali em Antioquia e começaram a pregar para os gregos, e ali cresceu uma igreja gentílica, uma igreja que compunha-se de membros gentios, não descendentes de Abraão.
Aqui nós temos essa igreja de Antioquia, que começou a crescer, porque muitos ouviam aquela mensagem do Evangelho, criam e se convertiam ao Senhor, e aquela igreja cresceu tanto, ao ponto de as notícias sobre aquela igreja chegarem em Jerusalém. Então, os líderes de Jerusalém, eles enviaram Barnabé para ver o que estava sucedendo ali em Antioquia. E diz então que quando ele lá chega, ele vê que a graça de Deus está sendo derramada naquele lugar. E ele então, uma vez que se torna o líder enviado pela igreja de Jerusalém para cuidar daquele rebanho, ele vai atrás de Saulo em Tarso, que havia se convertido, está lá no capítulo 9, e que estava lá em Tarso. Barnabé busca-o para que ele venha ajudá-lo na ministração e no cuidado da igreja de Antioquia. E diz que por um ano inteiro, eles ali ficaram reunidos, ensinando muita gente. Aquela igreja, ela entrou num mapa da cidade de Antioquia. E as pessoas começaram a observar a conduta daquela igreja, o agir daquela igreja, a maneira de se portar daquela igreja. E eles identificaram a vida daqueles crentes, a conduta daqueles crentes, com a conduta de Cristo. O modo de viver deles, o modo de agir deles, muito parecia com aquilo que Cristo viveu e com aquilo que se ouviam falar da maneira que Cristo havia se portado no seu tempo terreno. Então diz que ali pela primeira vez, os crentes começam a ser chamados de cristãos, no grego cristianos, que quer dizer seguidores de Cristo. A identificação daquela igreja com Cristo foi tão grande, o modo de falar, de agir, de vestir, de se comunicar, foi tão grande, que a população daquela cidade reconheceu naquela igreja uma igreja que realmente se parecia com Cristo. Diz que existe 4 pontos para se identificar um povo. Primeiro, se identifica um povo pela sua linguagem, pela maneira da pessoa falar, pela língua que ela fala, você identifica de onde ela é. Até mesmo na nossa nação, pela maneira, essa nação tão grande, né? Uma nação continental até, tão espalhada em tanto tipo de gente. Você sabe quando é um nordestino que está falando com você, você sabe quando é um gaúcho, pelo linguajar. Então o linguajar, a linguagem, diz de onde você é. Segundo, se identifica um povo pela sua vestimenta. Cada nação, cada povo tem uma roupa típica na maneira de se vestir. Então se conhece um povo pela sua vestimenta. Também se conhece um povo pela sua alimentação. O alimento de um determinado povo identifica ele. Se eu falar de macarrão, você vai logo lembrar dos italianos. Pizza, por exemplo. Se nós falar de fast food, você vai lembrar dos Estados Unidos, porque lá que tudo iniciou. Então a comida, a alimentação identifica também um povo. E também a sua cultura. Cada povo tem uma cultura diferente. Cada povo é identificado pela maneira que eles vivem, pela sua cultura. Porque um americano, ele é conhecido em qualquer lugar que ele estiver. Porque eles prezam pela sua cultura. Eles valorizam a sua cultura. Ao contrário de nós, brasileiros, que somos influenciados pela cultura americana. É por isso que no nosso linguajar, nós adaptamos palavras americanas. Falamos de coffee break, falamos de fast food e outras palavras a mais, até no nome dos nossos filhos, nós colocamos nomes americanos.
eles prezam pela cultura. Ainda que a nossa nação seja uma miscigenação de gentes, todavia, nós também temos a nossa cultura própria. Por exemplo, não que isso é praticado por vós, me entenda, mas quando se fala de futebol, se lembra do Brasil. Que o Brasil se destacou, ainda que não seja no Brasil a criação de futebol, mas na Inglaterra, todavia, se adaptou tão grandemente no Brasil, que é onde um brasileiro vai. E quando você fala brasileiro, já fala o nome de Pelé, fala o nome de Ronaldinho, fala o nome de Neymar ou de qualquer outro jogador. Então, a cultura identifica um povo. E quando aquele povo de Antioquia, eles olharam para a igreja de Antioquia, eles viram as características de Cristo naquela igreja, então eles passaram a ser chamados de cristinianos, de cristãos, seguidores de Cristo. Então a maneira deles viver, a maneira deles falar, a cultura que eles tinham, refletiam o povo de qual eles pertenciam, a vida que eles praticavam. Quando nós falamos de vida cristã, nós não estamos falando de aquele que vem na igreja apenas. Nós não estamos falando daquele que carrega uma Bíblia debaixo da sua axila. Nós não estamos falando de alguém que simplesmente frequenta um culto ou outro. Quando nós falamos de vida cristã, nós estamos falando de conduta de vida, de maneira de viver, padrão de vida, de maneira de se comportar. A vida cristã, ela está englobado nela a nossa fala, a nossa linguagem, a nossa vestimenta, a nossa alimentação, a nossa cultura. Se identifica, então, aquele que é cristão pela maneira que ele anda, pela maneira que ele procede. É certo que hoje, na sociedade que estamos vivendo, está cada dia mais difícil identificar quem é cristão e quem não é. Quem é realmente um seguidor de Cristo e quem não é. Está tendo uma mistura tão grande, um sincretismo religioso tão grande, que hoje se tornou difícil você reconhecer quem realmente é um cristão, um seguidor de Cristo e quem não é. Mas se estamos falando de vida cristã, nós temos que entender que há alguns pontos que está relacionado à vida cristã, à conduta de vida, a vida como vivência em Cristo e por Cristo e para Cristo. É sobre isso que eu quero falar, sobre alguns pontos sobre a vida cristã. E o primeiro ponto, eu separei 4, eu anotei 4 e eu pesquisei os meus livros de grego para trazer uma boa interpretação para os irmãos. Mas o primeiro ponto é que uma vida cristã imputa em renúncia. Vida cristã é renúncia. E sempre nós vamos ter o padrão de Cristo. Se nós somos seguidores de Cristo, se nós somos cristãos, e nós devemos parecer com Cristo, nós devemos identificar com Cristo, então padrão de renúncia, para que nós possamos nos renunciar, é Cristo. E Paulo vai dizer, em Filipenses capítulo 2, que ele esvaziou de si mesmo. Quando ele se ofereceu voluntariamente para vir a esta terra, para morrer por nós, para oferecer-se em sacrifício por nós, ele esvazia. Há uma renúncia em Cristo dos seus atributos naturais, aqueles atributos que são incomunicáveis, aqueles atributos que ele não compartilhou com o homem na criação no Éden, mas ele se esvazia desses atributos para se fazer homem, e como homem humilhar a si mesmo e morrer por morte de cruz. Então Cristo é o padrão, o paradigma que nós temos como exemplo de renúncia. E a Bíblia ela vai dizer em Lucas 14:33, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não
pode ser o meu discípulo. E a palavra aqui no grego renúncia, apotasso, quer dizer renúncia, abandonar. Jesus está dizendo assim: aquele que não abandonar a sua velha vida por amor de mim, não é digno de mim. Se nós queremos parecer com Cristo, se nós queremos ter uma vida cristã à altura daquilo que Cristo nos ensinou, nós devemos renunciar, e renunciar a nós mesmos. É o que o Senhor Jesus vai comprometer em Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35, ele diz assim: depois chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Aqui a palavra no grego negue, apernomai, quer dizer negar totalmente, renunciar, afirmar que não tem ligação com outra pessoa. O sentido é que aquele que nega a si mesmo, ele renuncia, ele abandona, e ele afirma categoricamente que ele não tem nenhuma associação com aquilo que desagrada a Deus. A vida cristã é renúncia. A vida cristã é abandonar tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. É renunciar ao nosso eu, é renunciar à nossa vontade, é renunciar ao nosso querer e aceitar o querer de Deus na nossa vida. Aquele cidadão, jovem, mancebo, rico, que a Bíblia assim o chama, que chegou para Cristo assim: olha, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para entrar no reino dos céus? O Senhor diz: cumpra os mandamentos. Ele diz: quais? O Senhor Jesus diz: amarás o teu próximo, amarás a Deus com todas as coisas, teu próximo a ti mesmo, não adulterarás, não matarás. Aí ele diz: não, isso eu tenho tudo praticado. Desde a minha meninice eu pratico. Aí Jesus, conhecendo o coração dele, diz: então vai vende tudo que você tem, distribui aos pobres e segue-me. Por que ele não fez isso? Porque o seu coração estava na riqueza. E porque o seu coração estava na riqueza, ele não conseguiu renunciar àquilo. Há pessoas que criticam o que o seu irmão não deixa, mas ele também tem algo que ele não deixa por nada. Tem alguma coisa que ele não abandona e não renuncia por nada. É como a história do bigode, né? Todo mundo que tem bigode critica quem tem barba, mas fala para ele arrancar o bigode. Ele fala que não arranca, porque é a marca de um homem. Quer dizer, eu não sou homem porque eu não tenho bigode. Ele fez do bigode um Deus na vida dele, ele não renuncia àquilo. Um pastor que criticava muito quem tinha barba, quando foi falar para ele: então tira o seu bigode, ele diz: eu morro com esse bigode. Ou seja, se o bigode, arrancar o bigode, fosse condição para a salvação, ele não era salvo. Eu estou falando sobre renúncia. Renunciar a tudo aquilo que nos prende a este mundo. Renunciar a tudo aquilo que se torna um Deus na nossa vida. Qualquer coisa que seja, que se tornou um ídolo na tua vida, você tem que renunciar a ele urgentemente. Seja o que for, você tem que desapegar daquilo. Você tem que jogar fora aquilo. Você tem que abandonar aquilo. E muitas vezes, nós queremos servir a Cristo, mas nós não queremos renunciar àquilo que afaga o nosso ego, aquilo que satisfaz os nossos olhos, aquilo que enche a nossa boca para falarmos sobre determinada coisa.
Vida cristã é renúncia. É renunciar ao eu. É renunciar ao meu direito em favor do outro. É renunciar tudo aquilo que me prende a este mundo. E Jesus é o nosso exemplo de renúncia. Porque ele renunciou tudo e até a sua própria vida. Ele diz: não tiram a minha vida de mim, eu é quem dou a minha vida por vós. Ele entregou, ele renunciou para que hoje nós estivéssemos aqui para o louvar, para o adorar. Você tem que renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. Você tem que renunciar tudo aquilo que é um impedimento de você ter uma vida plena diante de Deus. Nós devemos renunciar. Nós devemos abrir mão para que nós possamos então ser parecido com Cristo e ter uma vida cristã na medida que o Senhor exige de nós. Segundo, vida cristã é deixar transparecer em nós o amor de Cristo. Aquela igreja de Antioquia era uma igreja que estava em comunhão, mas era uma igreja que amava e que transparecia na conduta deles o amor de Cristo. É por isso que quando eles ouvem dizer da fome e da situação caótica que a igreja da Judéia vivia, eles se unem, eles esforçam as suas mãos para abençoar, ajudar aquela igreja. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Ou tradução: tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual era o sentimento de Jesus? Que sentimento é esse que Paulo está nos falando? É o sentimento de humildade, autonegação e amor. Cristo amava. Ele não amava somente os seus. Ele amava aqueles também que não pertenciam a ele. Cristo não amava apenas quem era santo, quem seguia ele, quem ouvia ele. Não. Ele amava a todos. Ele não fazia distinção. Ele amava o santo e amava o pecador. O maior exemplo de amor que nós deveríamos ter está em Cristo. O amor que cobre multidão de transgressão. O amor que olha para o irmão fraco, pecador, e ajuda ele a caminhar e não mata. Eu lembro que Cristo disse: se o irmão pecar, e ele vai dizendo, chama testemunha, fala depois, traz para a igreja. Aí diz assim: e se ele não ouvir a igreja, considera ele um pecador publicano. Eu vou perguntar para você, o que é que Jesus fazia com o publicano? Os líderes religiosos falavam assim: Pai, graça te dou, porque eu não nasci mulher, nem gentil, e não sou um publicano. Publicano era considerado traidor. Eles consideravam o publicano como um parasita, um que vivia à custa do outro. Orlando Born, na sua enciclopédia, diz que eles diziam, perguntaram ao rabino qual é o pior dos animais. Ele diz: na selva é o leão, mas na cidade é o parasita. Parasita é aquele que vive à custa do outro. Porque eles eram judeus a serviço de Roma para cobrar imposto. Era rejeitado. Eles eram humilhados. A eles era como se tivesse perdido a família. A família renegava um judeu que havia se tornado um publicano. Mas o que Jesus fazia com eles? Jesus rejeitava eles? Jesus abandonava eles? Não. Ele chamou um publicano para ser o seu apóstolo, Mateus.
E a outro publicano que estava em cima de uma figueira brava, ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu entrar na tua casa. Quando Jesus diz, então, se não ouvir a igreja para considerar um publicano, ele não está dizendo de rejeição, de abandono, ele está dizendo assim: continua amando, continua querendo trazê-lo de volta para o reino. E o que nós fazemos? Nós matamos, nós escorraçamos, nós humilhamos. E quando pior, melhor. E se nós queremos ter uma vida cristã digna de Cristo, nós temos que refletir em nós o amor de Cristo. A turma pensa que o Evangelho é muito melhor que a lei. Mentira. O Evangelho é muito mais difícil que a lei de Moisés. A lei, ela condenava atos, ações. O Evangelho vai no profundo. O Evangelho condena pensamentos, intenções. Por isso que o Senhor Jesus diz: olha, vocês ouviram dizer que não é para adulterar, eu porém vos digo que se você no seu coração cobiçar uma mulher que não é tua, você cometeu adultério. Olha, se alguém dizeis lá fora lá que é para amar os teus amigos, odiar os teus inimigos, eu digo, se você chamar o teu irmão de louco, você já é digno de juízo. É por isso que a lei dizia: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e é o teu próximo como a ti mesmo. Mas quantas pessoas que odeiam ela mesma? Quantas pessoas que fazem mal para ela mesma? Então, se eu me odeio, por que eu vou te amar? Se eu devo amar você assim como eu amo a mim mesmo. Aí Jesus vem, e ele nos diz em João 13, 34, 35, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. O que dizia o mandamento velho, o mandamento da lei? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu vos dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Então, padrão de comparação para eu te amar não é mais o amor que eu tenho por mim, mas é o amor que Cristo teve por mim. E o que Paulo diz? Paulo diz em Romanos que o Senhor nos amou e morreu por nós quando nós ainda éramos fracos, pecadores, ímpios e inimigos. O amor dele é o amor que alcança o amigo e que transborda no inimigo. Por isso que você não deve amar apenas quem te ama. Por isso que o Evangelho diz que você tem que amar aquele que te aborrece, aquele que quer o mal para você. É por isso que Paulo diz assim: olha, vocês façam bem para aqueles que façam mal para vocês. Vocês não vão pagar o mal com o mal, vocês vão pagar o mal com o bem. É o amor sendo refletido através de nós. Porque quando Cristo estava na cruz morrendo, alguns diziam assim: olha, você não libertou tantos, porque não liberta a ti mesmo? Lá na cruz, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É este amor que tem que refletir na minha vida e na tua vida. O amor que alcança aquele que me quer mal e deseja ele o bem. Não apenas deseja ele o bem, mas faz de tudo para ele alcançar o bem. Se nós queremos ter uma vida cristã digna do nome de seguidores de Cristo, nós devemos amar a todos, independente de quem ele seja, e tendo como paradigma, como padrão, o amor de Cristo por nós. Você pode dizer amém? Mas quantas vezes nós odiamos aquele que nos persegue, na verdade?
Quantas vezes nós nos afastamos e nós recolhemos a mão, porque nós não gostamos, nós não queremos aquela pessoa no nosso convívio. Nós não prejudicamos, mas também nós não fazemos o bem. Imagina se Cristo tivesse pensado assim: eu amo eles, eu não vou prejudicar, não vou pesar a mão não, mas eu também não vou fazer nada para ajudá-los. A Bíblia diz que em Cristo Deus estava reconciliando o homem com ele. Ele tomou a iniciativa da reconciliação. Não foi nós que fomos até ele para reconciliar. Foi ele que veio até nós para reconciliar-nos com ele. Nos colocou a fé para crermos, para que pudéssemos alcançar a graça, ser lavado com sangue e receber a marca da promessa, o selo da redenção, que é o Espírito Santo. Ele fez tudo. E que este amor, o amor que vence barreiras, o amor que vence obstáculos, possa estar na nossa vida, possa refletir na nossa vida, para que nós possamos alcançar aqueles que nos odeiam. Jesus diz aqui em João 13:35, o seu amor pelos outros, o amor que você sente pelos outros, o amor em ação pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Não adianta eu falar que sou discípulo dele, que eu sou seguidor dele, que eu sou cristão, se o meu amor não prova o que eu estou dizendo. Terceiro ponto sobre a vida cristã é que vida cristã é submissão. Nós vivemos numa sociedade hoje em que apregou contra a submissão. Até mesmo os hinos que nós cantamos na nossa igreja, que fala sobre exaltação, que fala sobre conquista, que fala sobre ser cabeça, muitas vezes contradiz o ensino bíblico de submeter-se à vontade de Deus. Hebreus 12:9 diz: uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter a vida. Esta palavra aqui, submeter, no grego, hipotasso, significa sujeitar-se, obedecer, ser ou estar sujeito. Submissão é você estar debaixo da autoridade de alguém, sujeito a alguém. E o escritor aos Hebreus aqui diz que nós, como os homens, nós fomos submissos aos nossos pais. Eu não lembro de ter chamado meu pai o único dia de você, Senhor. E quando meu pai gritava lá, Saulo, não tinha que falar o que não, Senhor. Eu sei que muitos aqui foi criado nessa cultura. Hoje, até de velho nós somos chamados, né? Pelos filhos. Ô velho, nós fomos criados debaixo dessa submissão. Agora, se nós fomos submissos aos nossos pais, homens carnais, terrenos, nós não devemos ser submissos a Deus? Vida cristã é submissão, é aceitação da vontade de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 5, as bem-aventuranças, lá diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra.
Ali manso, no grego, é praus ou praos, que significa gentil, moderado, submisso, manso. Bem-aventurados os mansos, são aqueles que se submetem à vontade de Deus. São aqueles que aceitam a vontade de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas Moisés não matou um? Viu lá a briga de um egípcio lá e pá, matou o egípcio que estava maltratando um hebreu. A Bíblia diz que ele era manso. Porque a manso está relacionado à força. Manso está relacionado à submissão. E Moisés, ele se submeteu à vontade de Deus. Submeter à vontade e o querer de Deus. Jesus é o maior exemplo de submissão. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele era manso. Porque ele se submeteu à vontade de Deus. Hebreus 5:7 diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Porque a mansidão, a submissão é a obediência à vontade de Deus. E Cristo, ele se submeteu à vontade de Deus e obedeceu a Deus. Por isso que Filipenses 2:8, Paulo diz: humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se submeteu à vontade de Deus. Quando ele está no Getsêmani, em aflição, no estresse tão profundo, que os seus vasos capilares se romperam e ele cotejava sangue, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Todavia, seja feito, não a minha, mas a tua vontade. Isso é a vida cristã. Isso é submissão à vontade de Deus. É aceitar a vontade de Deus, ainda que não seja a minha vontade. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer. Eu estou lendo a Bíblia novamente, comecei em Gênesis. Estava lendo essa semana a história de José, novamente. José, odiado pelos seus irmãos, lançado na cisterna, vendido, na casa de Potifar, caluniado, é lançado na cadeia, é exaltado por Faraó, e quando os seus irmãos vêm contra ele, vêm para comprar trigo dele, ele reconhece seus irmãos. José tinha todos os motivos para matá-los, para colocá-los em prisão. Quando os seus irmãos, ele se apresenta para os seus irmãos e ele teme, ele diz assim: não fica temeroso, porque eu entendo que foi a vontade de Deus que fez eu passar todo esse processo, para que hoje eu pudesse ser a resposta da salvação a toda a humanidade. José não se levantou contra os seus irmãos, José não bateu neles, não lançou na prisão, porque José entendia que todo aquele processo era a vontade de Deus, e ele então se submeteu à vontade de Deus. Submissão. Ainda que a vontade de Deus doa em nós, ainda que a vontade de Deus seja como o fogo que queima na nossa pele, mas se eu sou um cristão, se eu tenho uma vida cristã de submissão, eu digo: Deus, eu não entendo, mas eu aceito. Você pode não entender o porquê, mas um conselho: aceita a vontade dele, seja submissa à vontade dele. Não abra a boca para murmurar, não abra a boca para reclamar, não abra a boca para lançar praguejamento, não. Se submeta
à vontade dele. Submissão. Faltaria-me tempo para poder falar sobre tudo isso. Mas a submissão, a Bíblia nos exorta a nos submeter. Colossenses 3,12, portanto, como eleito de Deus, amados e santos, revista-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. A Bíblia nos exorta, 1 Pedro 1,2, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada, obediência, submissão à vontade dele. A Bíblia fala para nós ser submisso a Deus. Tiago 4,7, portanto, sujeite-se a Deus. A Bíblia fala sobre nós submeter a vontade um do outro. A Bíblia diz em Efésios 5,21, sujeitem-se uns aos outros. A vida cristã é baseada na submissão a Deus e submissão ao próximo. Sabe qual é o problema dessa humanidade? É que ninguém quer abaixar a cabeça para o outro. Ninguém quer ser melhor que o outro. Ninguém quer servir o outro. Se um vem com uma pedra, nós vamos com um caminhão de pedra. Se um vem com uma palavra, nós vamos com um caminhão de palavrão. E nós não conseguimos abaixar a cabeça, engolir o nosso orgulho e nos sujeitar ao outro com a consciência que nós estamos fazendo isso para Deus, para o Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia fala sobre sujeição aos líderes espirituais. Hebreus 3,17. Obedeçam, sujeitem-se aos seus líderes, sejam submissos a eles. Hoje nós não aceitamos a liderança de mais ninguém. Nós somos companheiro até que, eu sempre digo o seguinte, o problema na vida do pastor é quando ele deixa de ser amigo para ser pastor. E quando ele está sendo amigo, mas quando ele tem que ser pastor e corrigir, já não presta mais. A Bíblia fala que nós somos sujeitos às autoridades, Romanos 13:1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Sujeição é característica de quem tem uma vida cristã. E por último, vou terminar. Vida cristã é compromisso. Vida cristã é compromisso. O que mais tem hoje é falta de compromisso. Lucas 9:23, Jesus diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O compromisso na vida cristã é evidenciado primeiro no ato de nós seguirmos a Cristo diariamente. Quando eu tenho compromisso com alguém ou com alguma coisa, diariamente, eu estou ligado àquele compromisso. Queridos, não existe vida cristã sem compromisso com Cristo. E pegar a cruz, nós talvez do mundo ocidental não entendemos muito. Nós achamos que é carregar os nossos problemas, nossas dificuldades, não abandoná-los. Jesus não está dizendo nada disso. Quando Jesus fala isso, seus ouvintes entenderam. Porque eles estavam acostumados a ver os prisioneiros, os condenados, carregar a sua cruz até o Monte Caveira, onde ele era crucificado. Jesus está dizendo assim, tem um compromisso comigo ao tal ponto, que se você precisar morrer amanhã, você vai entregar a tua vida por mim. Você vai aceitar. Você vai morrer por minha causa. O compromisso também é evidenciado na vida cristã através do batismo. Porque quando alguém tem um compromisso com a igreja, ele desce às águas batismais, porque ela reflete o compromisso. 1 Pedro 3:21, e vou ler aqui na nova tradução na linguagem de hoje, aquela água
representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é o lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus. Porque Jesus diz que se crê e for batizado, será salvo. Porque se você crê, mas se você não firmar um compromisso com Ele através do batismo, não tem salvação. Terceiro, a vida cristã, o compromisso da vida cristã, também é evidenciado no ato de nós nos reunirmos como igreja. E aí nós notamos quantas pessoas não têm compromisso nenhum com a vida cristã. Porque ele não se preocupa em se reunir como uma igreja no templo. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Eu acho interessante que nós não temos compromisso de estar na igreja. Há crentes que acham que vir um dia na semana ou um dia no mês é suficiente. Só que esse compromisso que eu tenho com Cristo, ele é evidenciado na preocupação que eu tenho de estar na casa dele junto com meus irmãos. Você já notou que qualquer coisinha nos gira do culto? Uma chuva. Eu não estou dizendo de quem mora em uma roça, que está dificultoso vir, não. Eu estou dizendo daquele que tem condições e poderia estar e não está. Ele não se preocupa em vir congregar, em se juntar com a irmandade para fortalecer um ao outro, animar um ao outro, admoestar um ao outro. Eu tenho dúvida sobre um crente que diz que não precisa vir na igreja. Ele vindo na Santa Ceia, ou ele vindo num culto aqui, outra colar, é suficiente. Porque a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, nós edificamos um ao outro. Eu te edifico com o dom que Deus me deu, e você me edifica com o dom que Deus lhe deu. Agora, se eu não venho, e se eu não tenho compromisso com a obra de Deus, com a causa de Deus, que compromisso é esse que eu tenho com o Evangelho? Que compromisso é esse que eu tenho com a causa do Mestre? Que compromisso é esse que eu tenho com Deus? Pessoas que trocam a Santa Ceia por uma festa. Pessoas que trocam a Santa Ceia por qualquer coisa. Não, não importa não. Tem igreja que toma ceia uma vez só por ano. Se nós fôssemos seguir o padrão bíblico, nós íamos tomar ceia todo domingo. Porque todo primeiro domingo a igreja primitiva estava reunida no partir do pão. O padrão bíblico é que no dia da reunião tenha a memória do corpo e do sangue de Cristo. Aí a nossa igreja entende que uma vez por mês é suficiente. Aquela igreja que entende que como a Páscoa era uma vez por ano é suficiente. A igreja primitiva, todo domingo, ela participava da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo. E nós não se preocupamos com isso. O compromisso da vida cristã também é evidenciado no esforço para manter a paz entre os irmãos. Aquele que vive uma vida cristã, ele é um pacificador. Ele se esforça para que tenha paz no meio do povo de Deus. A Bíblia diz em Efésios 4, 2 e 3: sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor, e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A vida cristã é evidenciada no meu esforço para eliminar contenda no meio da igreja.
para eliminar problemas dentro da igreja. Eu disse aqui, terça-feira passada, que não colocando lenha no fogo, o fogo se apaga. Provérbios. Quando eu tenho um compromisso com Cristo, a minha vida cristã, ela é baseada no ato de eu procurar ter a paz com todos, em me esforçar com toda a minha força, para que o vínculo da paz, para que a união entre os crentes, a unidade da igreja, ela não venha a se desfazer. Queridos, você tem condições de ser chamado de cristão, como a igreja de Antioquia? Será que a minha conduta, será que a nossa conduta reflete característica de Cristo? Será que os homens que estão lá fora, os pecadores, eles olham para nós e dizem, realmente fulano parece com Cristo, cicrana parece muito com Cristo? E eles almejam ter o Cristo que nós temos? Ou será que eles dizem, se for para ser crente que nem fulano, que nem Beltrano, eu não quero ser crente? Que características nós estamos evidenciando ao mundo? Qual é a vida cristã que nós estamos tendo? Uma vida que glorifica o nome de Deus, uma vida que exalta o nome de Deus, ou nós estamos tendo conduta que profana o nome dele? Nós temos conduta que afasta as pessoas de Deus. Que vida que nós estamos tendo? Qual é a maneira que nós estamos agindo? Um povo é conhecido pela sua língua, pela sua vestimenta, pela sua alimentação, pela sua cultura. O crente, ele é conhecido por evidenciar nele característica do Cristo que ele diz seguir. Inclina a tua cabeça em nome de Jesus, eu quero orar. Pai, Tu sabes o peso que eu sinto dos meus ombros para vir diante da Tua igreja e ministrar a Tua palavra. Senhor, eu quero ser mais crente, Senhor. Eu quero ser um pastor melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um filho melhor. Senhor, eu quero evidenciar na minha vida as Tuas marcas, para que eu possa dizer como Paulo, deixe agora ninguém mais me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Senhor, eu ministrei a Tua palavra à Tua igreja, e Tu conheces cada um de nós que aqui estamos. Tu conheces a nossa vida, a nossa conduta, o nosso agir. Que eu peço a Ti, Pai, naquele coração, que neste momento pede para que o Senhor possa refletir nele a Tua glória. Que ele possa receber de Ti força para evidenciar na vida dele as características que nos faz ser realmente um cristão, um seguidor de Cristo. Pai, que a Tua palavra encontre corações abertos, encontre terra fértil, para que venha produzir fruto, em nome de Jesus.